Vamos na palavra Yeshuati. Minha salvação em hebraico. Veja no final desta palavra, tem duas letras que são no final desta palavra, da palavra Yeshuati, tem duas letras no final, que são a letra Tav e a última letra é a letra Yud. Agora coloque o seu dedo indicador em cima dessas duas letras em hebraico, da letra Tav e da letra Yud. Isso. Agora, que palavra está escrito? Que palavra nós vemos agora? Que palavra está escrito? Yeshua. É muito claro isso. O nome do Mashiach, Yeshua. Isso é muito claro. Nós vemos a palavra salvação. Através disso, nós vemos a palavra salvação, que é o nome do Mashiach. Muito claro isso. Agora, quem é esse Deus que o profeta Isaías estava falando? Quem é esse Deus de quem Isaías estava falando ser a sua salvação? É o próprio Mashiach, Yeshua. Ele estava falando de Yeshua. Ele chamou o Mashiach, Yeshua, de Deus, de seu Deus, de sua salvação. Isso é muito óbvio. Yeshua é esse Deus. Yeshua é Deus em hebraico, porque Isaías falava de um Deus que era a sua salvação. E quem é? Yeshua. Nós vemos o nome do Mashiach, Yeshua, neste texto em hebraico. Isso está muito claro. Por quê? Porque dizer que crer no Mashiach, Yeshua, é simplesmente dizer que ele foi e é apenas um homem que passou por esta terra. Essa ideia, de que ele foi apenas um homem que passou por esta terra, esta ideia é muito fraca perante a Brit Hadashah, o conhecido como Novo Testamento. Na verdade, em hebraico é a Nova Aliança, Novo Pacto, por isso o nome em hebraico Brit Hadashah. Essa ideia sobre a pessoa de Yeshua, sobre a pessoa do Mashiach Yeshua, é muito fraca e totalmente excluída pelo Tanakh e pela Brit Hadashah. Essa ideia de que Yeshua é apenas um homem, um ser criado, porque já não basta os do Testemunho de Jeová querendo implantar na mente das pessoas que o Mashiach, o Messias, Yeshua, é apenas um homem. Aí vem alguns camaradas na internet, pelas redes sociais, dizer que ele é apenas uma criação do Eterno, uma criação de Hashem. Isso está excluído pelo Tanakh e pela Brit Hadashah. Esses homens querem trazer uma tal realidade que não é a realidade do Mashiach, Yeshua. Essa não é a realidade dele. Pelos manuscritos originais, pelo Tanakh, pela Brit Hadashah, essa não é a realidade do Mashiach. A realidade do Messias Yeshua mostra a divindade do Mashiach Yeshua, porque a realidade do Mashiach está escrito nos manuscritos originais, e para falar sobre isso precisa ser bem estudado a questão, para não falar bobagens nas redes sociais sobre o Messias. Bom, vamos ver que língua que o Messias falava. Vamos abrir em Atos, no capítulo 26 e no versículo 13. Aqui neste texto nós iremos ver que língua o Mashiach Yeshua falava. Aqui nesse texto diz muito claro que Shaul, conhecido como Paulo, seu nome em hebraico é Shaul, diz que ele estava perseguindo o povo do Messias, e diz o texto que no caminho ele viu uma luz, e aí Shaul, ele diz sobre esta luz e fala abertamente, e fala: eu vi o rei. Em português está escrito como se Shaul estivesse falando com um rei humano, com um homem, mas no texto em hebraico, no texto original, Shaul, ele está dizendo que estava falando do rei, aquela luz que ele viu. E é usada a expressão aqui em hebraico, Ha-Melech, o rei. Gente, Paulo, ele era um homem judeu, estudava com o grande professor judeu, Gamaliel. Como é que ele iria errar chamando o Mashiach Yeshua de um rei, se o Mashiach fosse um simples homem fraco e mortal como nós? Como é que ele ia chamar o Mashiach desta luz, chamando-o de Ha-Melech, que em hebraico, no Tanakh, único rei é Hashem,
O único rei é Adonai HaMelech, conhecido como Gadol HaMelech. HaMelech Gadol, o grande rei, que é Adonai. Como é que Paulo, sendo judeu, iria chamar o Mashiach, sendo apenas um homem de luz, de rei, sendo que Hashem é essa luz, sendo que Hashem é o grande rei em hebraico. Mas o texto diz que Shaul ainda diz, vi o rei, HaMelech, uma palavra que é usada a Hashem, só a Adonai, porque no Tanar, só Adonai é o grande HaMelech, o rei. E aí Shaul disse que nessa hora ouviu uma voz que falava com ele, e em língua hebraica, Lashon Ivrit, e dizia, Shaul. Claro, gente, se era em língua hebraica é porque não era em português. Porque tem muita gente pensando que naquele tempo existia o português. Esse pensamento é muito fraco. O Messias fala hebraico, falava hebraico e estava falando com Shaul nesta hora. E Shaul diz que aquela voz dizia, Shaul, Shaul. E Shaul respondendo disse, quem és tu, Adoni? Shaul o chama de Senhor, meu Senhor. E Adoni em hebraico é a mesma raiz da palavra Adonai, que é usada a Hashem em hebraico, que também significa meu Senhor. E Shaul o chama de Adoni, que é a mesma coisa, que é o mesmo que Adonai, e diz, quem és tu, meu Senhor? E aquela luz responde a Shaul e diz, em língua hebraica, eu sou Yeshua, a quem você persegue. Não está escrito aqui Jesus, porque não existia português na época, e está escrito em hebraico, porque em hebraico não existe a letra J. No texto está Yeshua. Agora vamos ver quem é esse rei que Shaul disse aqui nesse texto, o Melech que ele viu, o rei que ele viu em hebraico. No Tanar, Isaías diz que viu o rei, o HaMelech, Adonai, assentado num alto sublime trono. E da mesma forma que Shaul disse que viu o rei, o HaMelech, Isaías também disse, meus olhos viram HaMelech, o rei. E quem é esse rei que Shaul viu? Também Isaías viu no Tanar, está escrito nos manuscritos originais. Quem é este rei? Yeshua. Esse é o rei que Isaías viu. O HaMelech, o mesmo que Shaul viu. Isso é muito claro, essa revelação de que Yeshua é Adonai, de que Yeshua é esse rei, o HaMelech, Adonai Tsevaot. Ele é o rei, ele é Adonai. Hakadosh Baruch Hu.